pregação da palavra ocupa centralidade no culto cristão. Esse é o momento que Deus fala ao nosso coração. Cada um de nós precisamos agora estar com os corações abertos e desejosos de ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra agora para abençoar você. E essa palavra de Deus vai dar para você segurança, tranquilidade, alegria. Amém? Por favor, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Profeta Isaías, capítulo 43, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Profeta Isaías, capítulo 43, de 1 a 3. Hoje nós vamos aprender algumas coisas maravilhosas sobre o Deus que nós amamos, sobre o Deus que nós servimos. Isaías 43, de 1 a 3, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar com toda reverência aí na sua Bíblia. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Como a tua palavra é abençoada, é a verdade, nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas. Abençoe a mim. Ó Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor já me deu durante o período de pesquisa, estudo, preparação. Obrigado por essa palavra, encheu meu coração de paz, de alegria, de segurança e esperança. Agora eu quero que o Senhor dê também esta palavra para os teus filhos, para os teus servos que estão aqui no templo, para os teus filhos, teus servos que estão em casa. Deus, fale conosco agora através da palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê agora um coração quebrantado, coração humilde, coração desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui prontos, preparados e sedentos para receber mais essa porção da tua palavra com gratidão. E que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Meus amados irmãos, o povo de Deus, durante todo o tempo da história, passou por altos e baixos, tá? Teve momentos de grandes avivamentos e também teve momentos de aridez, de sequidão espiritual. Teve momentos de consagração, de santificação, de dedicação e também teve momentos de apostasia e abandono da fé. O contexto do texto que nós lemos, meus irmãos, narra um momento difícil na história do povo de Deus. A profecia dos 70 anos do cativeiro babilônio sobre a chibata de Nabucodonosor. O contexto do texto narra essa profecia. Ou seja, meus amados, o povo de Deus ia passar por grandes provas e tribulações. O povo de Deus ia passar por 70 anos
sobre a chibata de Nabucodonosor. 70 anos de escravidão e sofrimento. E o profeta ia falar sobre este cativeiro. Mas é bom ressaltar que o povo estava sofrendo pelo seu próprio pecado e desobediência. O povo estava sofrendo pelo seu próprio pecado e desobediência. E Deus, na sua soberania, resolveu então disciplinar seu povo, permitindo a invasão dos babilônios através do rei Nabucodonosor, que levou quase todo o povo de Deus cativo para a Babilônia para um período de 70 anos. Queridos, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Judá, destruindo-as completamente e levando quase todo o povo cativo para a Babilônia. Foi um momento muito difícil na história do povo de Deus. E isso aconteceu como castigo de Deus ao povo judeu pelo pecado de quebrar a aliança com Deus. O povo de Deus quebrou a aliança com Deus e Deus permitiu o cativeiro. O povo tinha abandonado a Deus e estava vivendo em pecado e desobediência aos estatutos, aos decretos e aos mandamentos do Senhor. Então, Deus os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor. Queridos, Deus não fez isso de uma hora para outra. Não. Isso aconteceu, meus irmãos, gradativamente. Durante vários anos. Durou muito tempo. Passou muitas gerações e Deus sempre avisando o seu povo através dos profetas sobre os seus pecados de desobediência e rebelião. Mas o povo não dava ouvido. É interessante, irmãos. Era o povo de Deus. O povo não ouvia. E Deus sempre avisando através dos profetas: volte para mim. Mas o povo não ouvia. Deus sempre dizia através dos seus profetas ao seu povo: voltem para a minha aliança, arrependa dos seus pecados, voltem para os meus princípios e estatutos e vivam segundo os meus mandamentos. Mas, meus amados irmãos, o povo preferiu continuar na idolatria e na rebelião contra Deus. Agora preste atenção, é o povo de Deus, irmãos. É o povo de Deus. Preferiu continuar na idolatria, na rebelião contra o povo, contra o próprio Deus, tá? Queridos, o povo tinha dificuldade de confiar na soberania e provisão de Deus. Por isso que estava acontecendo, amado, todas essas coisas. Então Deus resolveu disciplinar o seu povo através do cativeiro babilônico. Agora, queridos, o profeta Isaías está profetizando essas coisas, mas ele não viveu essas coisas. Ele não viveu o cativeiro babilônico. Por quê, meus amados? Ele está profetizando 200 anos antes do cativeiro babilônico acontecer. O profeta Isaías não ia passar por isso. Mas ele estava profetizando 200 anos antes do cativeiro babilônio acontecer. O profeta Isaías contemplou profeticamente os 200 anos do cativeiro babilônio acontecer antes de acontecer. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. Ele, o profeta, 200 anos
estava profetizando algo que ia acontecer 200 anos depois. Meus amados irmãos, ele também contemplou em sua profecia o retorno do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém. Ele não somente profetizou a disciplina, o castigo de Deus, mas também ele profetizou a vitória, a restauração, o retorno do povo de Deus para Jerusalém. E olha, queridos, e esse tempo seria 70 anos. Mas é interessante que não foi Isaías que profetizou os 70 anos. Ele profetizou o cativeiro babilônico. E quem profetizou os 70 anos? Ah, sim. Foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias que diz que o povo de Deus ia ficar 70 anos na Babilônia. Agora, queridos, é impressionante como que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro extraordinário. Olha, porque ele não profetiza só o castigo, o cativeiro. Ele profetiza o castigo, o cativeiro, mas ele profetiza a restauração, ele profetiza o retorno do povo de Deus para Jerusalém. Queridos, desde o capítulo 40, o profeta já vem profetizando a disciplina de Deus, o castigo de Deus e a restauração, quando Israel e Judá retornaria à terra prometida, Jerusalém. Mas, tem uma pergunta: por que Deus está dando essa visão para aquelas pessoas que estavam lá na Babilônia? Que eles voltariam à terra prometida, a Jerusalém. Queridos, por que Deus estava fazendo isso? Por que Deus estava dando uma palavra que eles iriam voltar, que eles seriam restaurados, que eles voltariam à terra prometida, a Jerusalém? Aqui, meus irmãos, sabe para quê? Para encorajá-los e motivá-los. Porque para eles, para o povo de Deus, amado, que estava na Babilônia, sobre o domínio de Nabucodonosor, era impossível que eles voltassem sozinhos, de si mesmos, para Jerusalém, sem uma intervenção de Deus. Do ponto de vista humano, zero. E aí Deus fala para eles: eu sou Deus. E nós vamos ver o texto. Eu sou Deus Criador. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eles não tinham a mínima condição de retorno para Jerusalém, tá, irmãos? Eles não tinham mais um país. Eles não tinham um país, eles moravam em país dos outros. Eles não tinham mais um rei. O rei dele era o rei de outro país. Eles não tinham mais um exército. O exército era da Babilônia. Eles não tinham mais, irmãos, um povo. O povo era cativo. Queridos, do ponto de vista humano, eles não tinham nenhuma possibilidade de voltar para Jerusalém. E olha, queridos, Deus fala através do profeta Isaías: vocês vão, pela desobediência, vocês quebraram a minha aliança, mas eu vou trazer vocês de volta, pelo meu amor, pelo meu poder. Queridos, a nossa vida está determinada, e quem está no controle é Deus. Ninguém podia libertar aquele povo das mãos de Nabucodonosor, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Queridos, Nabucodonosor era o maior monarca do mundo de então. A Babilônia era o país mais forte, mais feroz de então. Como que aquele povo ia voltar? Não tinha nenhuma possibilidade deles voltarem para Jerusalém. Ninguém podia libertar
aquele povo das mãos do rei Nabucodonosor, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Tá? E, queridos, não havia no coração dos judeus que estava na Babilônia nenhuma expectativa de volta para Jerusalém. Nenhuma. Eles não acreditavam mais nesse retorno para Jerusalém. Eles não tinham rei, não tinham armas, não tinham um país, não tinham um exército. Não tinha nenhuma possibilidade. Eles eram completamente subjugados, dominados. E aí, meus amados, o povo já tinha alguns pensamentos errôneos e tristes sobre Deus. O povo estava aculturando a cultura, aos costumes, aos ditames e à vida na Babilônia. Preste atenção, meus amados. O povo tinha alguns pensamentos quanto a Deus. Eles pensavam assim: Deus desistiu de nós. Deus desistiu de nós. Eles pensavam assim: Deus não se importa mais conosco. O povo de Deus. Deus não se importa mais conosco. Eles pensavam assim: Deus nos abandonou completamente. Eles pensavam assim: Deus nos entregou nas mãos de Nabucodonosor. Mas o pior, queridos, eles também pensavam assim: Deus não é tão poderoso quanto nós pensávamos que era. Olha, meus irmãos, que situação do povo de Deus na Babilônia. Eles pensavam assim: Deus não é tão poderoso como nós pensávamos que era. Meus amados, e diante disso o povo de Deus começou a adequar, a tomar forma, a acostumar na Babilônia. Então eles começaram a trabalhar, estudar, fazer família ali, ganhar dinheiro, negociar, se acomodar completamente. Eles pensavam assim: Deus não se importa conosco, Deus nos abandonou. Nós estamos aqui mesmo. Nós não temos nenhuma possibilidade de voltar para lá. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Eles não tinham mais esperança nenhuma de voltar para Jerusalém. E também eles pensavam assim: mas voltar para Jerusalém para quê? Para quê? Lá não tem nada. Lá foi tudo destruído. O povo nosso que ficou lá já deve ter morrido. Jerusalém está um montulho. Lá não tem mais um rei, um exército. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos ficar aqui mesmo. Nós vamos morrer aqui mesmo. Entendeu, meus irmãos, o contexto do que estava acontecendo na Babilônia? Eles pensaram assim: Deus não é mais poderoso mesmo. Deus nos entregou. Nós não temos condições nenhuma de sair daqui. Então vamos entregar. Queridos, a confiança do povo judeu em Deus estava completamente abalada por todos esses motivos. Ou seja, amado, eles não acreditavam que Deus iria libertá-los e tirá-los da Babilônia. Então o que aconteceu? Eles conformaram. É aqui mesmo que nós vamos ficar. Mas, meus amados, sabe por que tudo isso estava acontecendo? Sabe por que o povo de Deus perdeu a fé, perdeu a confiança em Deus? Sabe por que o povo de Deus perdeu a esperança? O povo de Deus estava completamente cego e surdo. Exatamente isso. Veja o que o profeta Isaías diz, amado, no capítulo 42,
um capítulo antes, do versículo 18 ao 20. Eu vou ler para você. O que estava acontecendo aqui? Deus disse assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Está aqui, meus irmãos. Problema do povo. Povo de Deus. O povo de Deus ficou cego e surdo. Então, por mais que o profeta falava, eles não escutavam. Eles não escutavam. Então, queridos, Deus tinha que agir na sua soberania, aleatoriamente ao povo, porque o povo era cego, o povo era surdo, o povo não acreditava mais em Deus, o povo pensava que Deus tinha os largados, deixados, abandonados, e que Deus não era tão poderoso como eles pensavam. Agora, queridos, no capítulo 43, capítulo que nós lemos, o versículo 8 diz: traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Quem está dizendo isso? Deus. Traze o povo. Esse povo rebelde, esse povo incrédulo, esse povo que não crê em mim, esse povo que não me ama, esse povo que me abandonou, esse povo que fala que eu não sou tão poderoso como eles pensavam, esse povo que rebelou contra mim e quebrou a minha aliança. Traga esse povo que é cego e que é surdo. Queridos, eles não entenderam as razões da disciplina de Deus sobre eles e nem creram que Deus podia trazê-los de volta para Jerusalém. Eles estavam completamente cegos e surdos. Não tinha nenhuma esperança para eles do ponto de vista humano. Meus amados irmãos, é exatamente nesse momento difícil, de escravidão, de cativeiro, de cegueira, de surdez, de dúvidas, de desesperança, que Deus manda esta palavra para o seu povo através do profeta Isaías. Então, queridos, naquele contexto todo, eu contei essa história mais prolongada para você entender o que estava acontecendo durante o período do cativeiro babilônico, para você entender a mensagem de hoje. Nesse texto, Deus vai falar para o seu povo das suas grandes virtudes. Nesse texto, Deus vai falar para o seu povo sobre os seus grandes atributos. Deus vai falar para o seu povo do seu grande amor. E é claro que o povo vai entender. É claro que o povo vai entender. E diante disso, amados, eu quero compartilhar com os amados sobre 3 grandes atributos de Deus no texto de Isaías 43, 1 a 3. 3 grandes virtudes de Deus, 3 grandes atributos de Deus, 3 grandes manifestações do amor de Deus. Queridos, essas virtudes ou atributos de Deus formam os pilares da nossa fé. Estes atributos, estes qualidades formam os pilares da nossa fé. Então vejamos. Primeiro, Deus é o Criador, Salvador e possuidor das nossas vidas.
Preste atenção. Deus é o Salvador, Criador e possuidor das nossas vidas. Meus amados irmãos, as grandes virtudes de Deus formam os pilares da nossa fé. Quando nós entendemos e compreendemos as grandes virtudes de Deus, os seus atos soberanos, seus decretos soberanos, nós somos encorajados e motivados, mesmo que estejamos passando momentos adversos, difíceis e de perseguição. Os atributos de Deus fortalecem a nossa fé. E foi os atributos de Deus que começou a tomar a direção do coração daqueles irmãos na Babilônia, que já tinham perdido a esperança. A fé nesses pilares renova as nossas forças para continuar servindo ao Senhor com alegria e com fidelidade. Então, vejamos, versículo 1, quais são os pilares da nossa fé que descrevem as virtudes do nosso Deus. Preste atenção, meus irmãos, olha que coisa extraordinária. Mas agora, assim diz o Senhor. Quem está dizendo não é o profeta, não é um homem, é o Senhor. Está escrito aí. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém. Qual é a primeira virtude de Deus, o primeiro atributo de Deus nesse versículo? Deus é o Criador. Ele está dizendo aí, diz o Senhor que te criou. Deus é o Criador. O Criador é aquele que fez algo proposital. É aquele que fez algo de forma planejada, pensada, arquitetada. Querido, se Deus é o Criador, Ele sabe o que quer da sua criação. E Ele sabe o que criou. Meus amados, Deus não simplesmente criou de forma aleatória. Não, não. Preste atenção, irmãos. Deus é o Criador do mundo e de tudo que neles há. Mas Ele não está falando aqui dessa criação, do universo. Não. Preste atenção no que Deus está falando. Ele está falando da criação do seu povo. É algo diferente. Está escrito aí. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Queridos, ele está falando da criação do seu próprio povo. Desse povo que está rebelando, que está incrédulo, que quebrou a aliança, que diz que Deus não tem mais todo o poder, que diz que Deus que abandonou eles, deixou eles para lá. Deus está falando, eu criei vocês, eu fiz vocês, eu formei vocês. Então, a ideia, meus amados, é a seguinte: se Deus fez o povo para si, é porque Ele sabe o que está fazendo, tá? É porque Ele tem propósitos com este povo que Ele criou. Deus não está improvisando nada. Deus não está fazendo malabarismos. Deus não está criando um povo aleatoriamente. Não. Deus está criando um povo, uma nação, com propósito. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está criando um povo para si mesmo. Ele está criando um povo com propósito. Queridos, Deus nos criou para Ele. Deus te criou para Ele. E a pior loucura que nós podemos fazer é discutir com Deus, é indagar Deus, é questionar Deus. Como eles estavam questionando: cadê Deus? Ele estava lá na Babilônia, cadê Deus? Ah, abandonou nós, largou nós, deixou nós para lá. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo.
O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 9, versículo 20. Ele disse assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Amados irmãos, precisamos aprender a descansar na criação de Deus e confiar nos seus propósitos criativos, que são sábios. Ele é sábio, ele sabe o que faz e para que faz. Deus fez o melhor conforme a sua sabedoria e experiência. Mas Deus não somente nos criou. Deus não somente nos criou. Ele nos criou e nos chamou e nos comprou. Ele é o proprietário das nossas vidas. Ele disse aí no texto assim, ó: chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Queridos, o povo que Deus criou para ele, ele chama pelo nome. Samuel, Samuel. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Daniel, Daniel. O povo de Deus, ele chama pelo nome. É muito mais do que criador, amados. Ele não só nos criou, mas nos criou, nos chamou, nos remiu, nos salvou, nos comprou, pagou um preço por nós. E olha o que ele diz através do apóstolo Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, queridos, presta atenção. O povo está rebelde, o povo está incrédulo, o povo não está acreditando, mas os propósitos de Deus não mudam. Deus criou aquele povo para ele. Deus pagou um preço por aquele povo. Eu vou mostrar o preço que ele paga. No texto está o preço, tá? Que ele paga. E Deus não desistiu daquele povo porque aquele povo era rebelde. Porque, meus irmãos, se Deus fosse desistir pela incredulidade, dureza e rebeldia do povo, ele mandava todo mundo morrer na Babilônia. Mas Deus não pensa como nós pensamos. Meus amados, nós como povo de Deus precisamos nos alegrar no Senhor. Temos um dono maravilhoso, temos um Criador sábio, inteligente e que cuida de nós da melhor maneira possível. A melhor maneira possível. Mas é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. Ele nos criou, nos comprou e nos transformou. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1. Preste atenção. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Preste atenção no que significa Jacó e no que significa Israel. Preste atenção. Deus nos criou como Jacó. Deus criou a mim e você como Jacó. E como era Jacó? Quem foi Jacó? Jacó foi um enganador, suplantador. Jacó foi um trapaceiro. Jacó foi um trambiqueiro. Deus nos criou assim, meu irmão. Todo mundo era um trapaceiro, um trambiqueiro, um usurpador. Mas preste atenção. Que ele diz que criou Jacó, mas ele diz também que ele criou Israel. Israel. Deus não deixou Jacó como Jacó. Deus criou Jacó, e Jacó era trapaceiro, trambiqueiro, suplantador, enganador, mentiroso.
Mas Deus não deixou Jacó, como Deus não deixou você, como você era, como Deus não me deixou, como ele era. Deus transforma o Jacó em Israel. Israel significa campeão com Deus, príncipe com Deus. Está escrito aí, meus irmãos. Eu te formei, Jacó, e te chamei, ó Israel. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chama como Jacó, mas não deixa-nos como Jacó. Ele nos transforma em Israel. Israel é príncipe, Israel é campeão. É assim que Deus faz conosco. Queridos, aquele povo rebelde, aquele povo duro, que quebrou a aliança, que abandonou a Deus, que desacreditou em Deus, Deus ia transformá-los em Israel, ia levá-los de volta para Jerusalém, sobre o seu poder e o seu amor. Meus amados irmãos, a despeito das dificuldades, das lutas, provas e perseguições, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. O povo que Deus criou com propósito e fez vencedores. Deus nos transformou de trapaceiros para príncipes. Caminhão com Deus. Campeão com Deus. Agora vejamos a segunda virtude de Deus, o segundo atributo de Deus. Deus é o protetor das nossas vidas. Queridos, eles não sabiam que Deus estava protegendo aquele povo, a despeito deles não acreditar. Queridos, quando Deus levou-os de volta, não ficou um na Babilônia. Um sequer. Deus levou todo mundo de volta. Mas vamos ver aqui, nessa questão de Deus como protetor. Versículo 2. Olha o que Deus fala. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh, meus amados irmãos, essa é uma das virtudes mais extraordinárias do nosso Deus. Além dele ser criador, além dele ter nos formado, nos transformado, ele também é protetor. Preste atenção, amados irmãos. Deus não nos promete isentar dos problemas, das dificuldades, das tribulações e perseguições. Não. Não. Ele promete estar conosco em todas essas situações. Se você observar, olha o que o texto diz. Quando passares pelas águas, o que o texto diz? Eu serei contigo. Ele não disse assim, eu não vou deixar você passar pelas águas. Não, você vai passar pelas águas, mas eu serei contigo. Amados irmãos, a promessa de Deus não nos isenta dos problemas, das tribulações e das perseguições da vida. A promessa de Deus é estar conosco em todas essas situações. Deus não prometeu que você não teria tribulação. Não. Ele disse assim, eu estarei com você na tribulação. É diferente. É diferente. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. No texto, Deus fala de dois perigos que nós podemos enfrentar em nossas vidas. Água e fogo. Queridos, não brinca com água. Não brinca com fogo. Não brinca.
São duas coisas perigosíssimas e que pode ceifar uma vida. Agora preste atenção, amado. O que é o nosso Deus? Ele livrou Moisés e seu povo da fúria e da violência das águas do Mar Vermelho. O povo de Deus passou a pé enxuto no Mar Vermelho e nenhum mal aconteceu com o povo de Deus. Passou todo mundo até do outro lado. Ninguém morreu. Ninguém passou mal. Todo mundo passou livremente. Porque Deus estava com eles na passagem do Mar Vermelho. Agora preste atenção. Quando o povo de Deus chega do outro lado, Moisés levanta a vara outra vez. E o que acontece? As águas fecharam. Voltaram ao normal. E o que aconteceu com o povo de Faraó? Morreu todo mundo afogado. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Você precisa entender, meu irmão, que as lutas, dificuldades, provas que você passa, Deus está com você. Agora eu quero mostrar o exemplo do fogo. Nabucodonosor levantou uma imagem enorme e disse que todo mundo deveria adorar a imagem. Só que tinha 3 crentes lá, né? Tinha 3 crentes que não eram idólatras. Mesaque, Sadraque e Abdinego. E eles não adoraram. E aí os acusadores chegou para o rei e falou: ô rei, o senhor falou que todo mundo tinha que adorar a imagem. Tem 3 judeus aí, ó, que não fez caso de ti, não. Não adorou a imagem, não. E o senhor disse que quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. E agora? Aí o rei falou assim: manda aquecer a fornalha 7 vezes. E eu vou ordenar que todo mundo venha adorar a imagem que eu levantei. E aí, o rei chegou para Mesaque, Sadraque, Abdinego: ô, vocês vão adorar? Se não adorar, eu jogo no fogo. E aí eles responderam assim: quanto a ti, ó rei, não precisamos te responder. Nós não temos costume de adorar imagens. Nós adoramos o Deus vivo. E não vamos adorar a sua imagem. Agora, se você quiser nos jogar na fornalha de fogo, não tem problema. Se o nosso Deus quiser, nos livra. Se não quiser, nós morremos e vamos encontrar com ele. E aí o rei mandou tocar os instrumentos. Tocou e eles não foram adorar. E aí o rei falou assim: pega os 3, joga na fornalha de fogo. Foram jogados os 3 na fornalha de fogo. E de repente, o que aconteceu? Eles passeavam na fornalha. Só que não era 3, eram... Jesus foi passear com eles na fornalha de fogo. E aí, irmãos, o rei olha e diz: peraí, que negócio é esse? Eu mandei jogar 3, lá tem 4. E aí o rei falou assim: ó, pegou aqueles que acusaram Daniel, falou: vai lá e tira esse de lá. E aí, meus irmãos, os que foram lá tirar Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdinego da fornalha, os que foram lá, quando chegou perto, morreu todo mundo afogado, esturricado. E aí, Mesaque, Sadraque, Abdinego saiu tranquilo, caminhando, andando normalmente. Não tinha nem cheiro de fogo. Está escrito aqui no texto: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso aqui é o Deus da proteção. O Deus que nós amamos, irmãos, que nós servimos, é o Deus que protege. Você precisa acreditar nisso. Esse é um dos maiores atributos de Deus. Deus protetor. O que diz o Salmo 23, 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei
mal, por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é proteção. Ele disse a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Ele disse através da boca do profeta Isaías: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento e te protejo com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. E Jesus diz: eis que estou convosco uma semana depois da minha ressurreição. Eis que estou convosco? Até quando? O povo da Babilônia não entendia nada disso. Mas Deus não deixou de ser Deus pelo fato deles não entenderem. Queridos, quantas vezes nós rebelamos contra Deus? Deus me largou, Deus me abandonou, me esqueceu. Ele não deixa de ser Deus e fazer o que Ele faz. Ele é o Deus protetor. Então vamos para a terceira e última virtude de Deus no texto. Deus é o Salvador e restaurador das nossas vidas. Voltemos aqui para o versículo 3 do texto que nós lemos. Diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Meus amados irmãos, nós temos motivos de sobra para amar, servir, louvar e adorar o nosso Deus. Ele é o Deus Criador. Ele nos fez um povo dele. Queridos, nós somos o Israel de Deus, o campeão com Deus, o príncipe de Deus. Ele é o nosso protetor. É o Deus que nos protege e nos livra de todo perigo. Mas Ele também é o Deus salvador e restaurador. Ele transformou Jacó em Israel. É o que Ele faz com você. É o que Ele faz com cada um de nós. Meus amados irmãos, Deus nos criou com perfeição. Paulo diz que somos poema de Deus. Poema de Deus. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Mas nós nos metemos em muitas confusões. Pecamos, desobedecemos a Deus, rebelamos contra Deus, quebramos a aliança de Deus, como o povo que foi para a Babilônia quebrou a aliança de Deus, e abandonamos a Deus. Queridos, nós somos igual o povo da Babilônia. Também. Nos metemos em confusão, quebremos a aliança. Acabou. É o que a Bíblia diz, meus irmãos. É o que a palavra de Deus diz. Tá? Mas Deus não desistiu de nós. Deus nos amou com amor eterno. Por isso, com benignidade, Ele nos atraiu. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de nós. Ele providenciou um plano maravilhoso para nos salvar, nos restaurar e nos aproximar dele novamente. Ok? Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Criador, o Santo de Israel. Ele é independente, autossuficiente. Ele é o grande eu sou.
Ele não precisa de mim nem de você, como ele não precisava daquele povo que estava na Babilônia. Tudo o que ele fez foi por amor a ele mesmo. É porque ele é amoroso, ele é bondoso, ele é maravilhoso. Ele não olha para nós segundo os nossos pecados, segundo a nossa rebeldia. Porque se fosse assim, ele nos fuzilava. Ele providenciou um plano maravilhoso de salvação para todos nós. Ele mandou Jesus Cristo, seu único Filho, para nos salvar. E por isso, amados, que João 3,16, que todos nós sabemos de cor, diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Queridos, ele nos comprou através do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Ele pagou. Você não pagou nada porque você não tinha como pagar, mas Deus pagou. Ele pagou através do seu único Filho, que não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha dolo, que era perfeito, puro, lindo, maravilhoso. Ele mandou Jesus Cristo vir, sofrer, morrer, derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Assim como o povo judeu não tinha nenhuma possibilidade de libertar do cativeiro babilônico, nós também não tínhamos nenhuma possibilidade de nos salvar a nós mesmos. E por isso que a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o maior presente de Deus para nós. Jesus Cristo é o maior presente de Deus para nós. Meus amados irmãos, eu quero concluir a mensagem de hoje com algumas aplicações práticas para todos nós. Amados, diante da mensagem de Deus para nós nessa noite, revelando para todos nós que Ele é o Deus Criador, que nos formou com sabedoria e perfeição, que Ele é o Deus protetor, que nos protege e nos guarda de todo mal, e que Ele é o Deus salvador, transformador e restaurador. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Preste atenção, meus irmãos. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Primeiro, voltar completamente para Ele. Você, meu irmão, precisa voltar para Deus. Você precisa. Nós precisamos voltar para Deus. O mundo está fazendo de tudo para nos tirar de Deus, da igreja, da família e da vida correta. Nós precisamos voltar para Deus. Cuidado, meu irmão. Segundo, precisamos viver com gratidão. Precisamos viver com gratidão. Tudo que Ele fez foi por amor. Não merecíamos nada. Estávamos na mesma situação do povo na Babilônia. Ele nos amou e nos salvou. Por amor a Ele. Não tinha nada em nós que cheirasse bem as narinas de Deus. Então nós precisamos viver com gratidão. Agradeça a Deus, meu irmão, pela salvação. Agradeça a Deus pelo amor. Agradeça a Deus pela proteção. Agradeça a Deus pela provisão. Agradeça a Deus pelo cuidado que Ele tem com você. Terceira atitude que nós precisamos tomar: testemunhar este amor criador, protetor e salvador. Não pode ficar só para nós, irmãos.
essa bênção tão grande, maravilhosa, eu não posso ficar só para mim. Você não pode ficar só para você. Por isso você precisa falar deste amor, pregar este amor. Por isso, irmão, que nós ficamos aqui 6 semanas dando um curso de evangelismo e discipulado. Porque a nossa maior missão é evangelizar, é discipular, é falar do grande amor de Deus, para que as pessoas possam conhecer esse Deus criador, protetor e restaurador. Então nós precisamos testemunhar, nós precisamos brilhar, nós precisamos mostrar para todas as pessoas, através das nossas vidas, que Deus cria, que Deus protege, que Deus salva, que Deus restaura. 4, pregar sobre as virtudes e atributos de Deus. Ele é esse Deus maravilhoso, irmãos. Agora, olha o que o povo estava pensando. Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, Deus nos largou, Deus não importa mais com nós. Também, Ele não é tão poderoso como nós esperávamos, como nós pensávamos. Deus amou esse povo a si mesmo, amados. Restaurou, salvou, transformou esse povo. É o que fez também com nós. Nós precisamos proclamar que o nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que perdoa, é o Deus que liberta, é o Deus que abençoa, é o Deus que está conosco. Que Ele nos ajude a vivermos completamente para Ele. Que Ele nos ajude a confiar plenamente nesta palavra. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela maneira sábia como o Senhor nos criou. Obrigado pela proteção do Senhor. Obrigado pela restauração. Obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida, que protege e que guarda. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos aqui mais uma vez agradecer todos os nossos amados, amigos que estão conosco aqui. Que bom que você veio. Este aqui é o lugar em que nós reunimos para cultuar esse Deus que nós aprendemos hoje. Esse Deus que é o Criador, protetor, restaurador. É aqui que nós juntamos e adoramos. Você está convidado para vir fazer parte dessa família. Muito obrigado, Deus te abençoe. Queremos agradecer também quem está conosco em casa, através das redes sociais. Muito obrigado, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Queridos, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o nosso culto de oração matinal. Todo dia, de 6 a 7. Quero convidar você para vir orar conosco. Para vir orar a esse Deus que nós aprendemos hoje. É a esse Deus que nós oramos. Vem orar conosco. De segunda a sexta. Terça-feira, nossa oração noturna. Quinta-feira, nós estamos estudando. E nós estamos estudando, irmãos, sobre o culto cristão. Amanhã eu vou colocar para todos vocês, aqueles que não assistiram, a primeira mensagem de quinta-feira. Então amanhã eu vou colocar para todo mundo. Eu quero que toda a igreja ouça essas mensagens. Toda a igreja. Se você, meu irmão, não veio quinta-feira, não ouviu essa mensagem, ouça amanhã. É imprescindível que você ouça essa mensagem, ok? Eu vou te mandar amanhã, vou colocar nas redes sociais aí da igreja, para que você ouça. E quinta-feira é a segunda. Eu quero pedir você, meu irmão, você que não estiver trabalhando, estudando ou doente, venha para o culto. Não deixe de vir, meu irmão. Nós vamos aprender como cultuar corretamente a esse Deus que nós aprendemos hoje. É esse Deus que nós ouvimos hoje essa palavra, irmão. Ele merece o melhor das nossas vidas, ok? Domingo, 9 horas da manhã, temos
escola bíblica dominical, e às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Próximo mês nós vamos ter a conferência familiar e o encontro de casais. Então, esteja preparando, orando, para que você possa edificar e abençoar sua família através da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para me abençoar você com a bênção apostólica, encerrando assim nosso culto dessa noite. Agora, Senhor, despede em paz o teu povo. Leva-o debaixo do teu fraternal cuidado. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, imutável, inigualável Pai, a comunhão, as consolações, a direção, a orientação, a iluminação, o fruto, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, amados do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, podeis sentar enquanto eu chego ali à porta para cumprimentar todos com uma boa noite.